Salve, salve, rapaziada. Espero que todo mundo esteja bem aí. Estou de volta em casa, finalmente. Pra quem não sabe, eu fui viajar aí e fiquei uma semaninha fora. Longe do meu setup aqui de casa, microfone, iluminação. Longe do canto, né? Que a gente tá acostumado a fazer as coisas. Então eu deixei um pouco de fazer os recaps semanais e os vídeos pro YouTube também. Por esse motivo, tá? Só pelo motivo de eu estar sem microfone e os vídeos não ficarem com a qualidade tão boa como podem ficar, né? Então eu aproveitei para dar uma descansada também. Nunca do mercado, mas uma descansada. E é isso, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho do meu contexto macro. Quais eram as minhas expectativas vindo para hoje, vindo para essa semana, na realidade. Quais são as minhas expectativas para os próximos dias. E aí eu vou entrar no trade do dia bem rapidinho para vocês, tá? Vou tentar ser breve. Mas vocês sabem que o breve é pelo menos uns 25, 30 minutos aí, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue entregar aqui pra vocês. Primeiro de tudo, diário, tá? Diário da Nasdaq. Sem desenho, sem indicador, sem absolutamente nada. Apenas price action aqui, tá? Apenas estrutura. Pernada de alta, que eu já achei bem extrapolada, tá? Bem fora da realidade. Mas o mercado tá assim hoje em dia, então a gente não pode falar muito. Vamos pro que tá rolando agora, tá? Enfim, o que a gente procura? Eu sempre falo pra vocês o que eu procuro quando eu estou procurando contexto, o que eu procuro nos trades. E eu sempre falo pra vocês que o que eu procuro nos meus trades, falando de estrutura, é basicamente uma validação de estrutura. Nós temos high lows quando estamos bullish, e nós temos o oposto quando nós estamos bearish, certo? Para eu pegar uma reversão, para eu esperar uma reversão, este PD Array aqui, vamos usar a teoria bem rápida, vai ser bem tranquilo de vocês entenderem, tenho certeza. Vamos supor que a gente quer uma continuação de higher time frame. E para isso acontecer, a gente tem que esperar o pullback nessa range, achar um key level baseando nos PD Arrays passados, alinhar eles com o nosso PD Array que a gente tem, e aqui dentro nós achamos uma reversão de lower time frame, para aí sim a gente conseguir buscar o que seria na teoria aqui essa high novamente, tá? Eu vou voltar como se a gente estivesse aqui. Quando nós temos a expectativa de buscar essa high pegando uma continuação de higher time frame, o que a gente precisa ver aqui no lower time frame, que é o que eu sempre comento com vocês, tanto em estrutura de 1 minuto, de 5, de 15, independente da estrutura que você quer usar o seu trade, tá? Nós precisamos de uma quebra de estrutura, de uma reversão de lower time frame. O que seria isso? Se você parar para pensar, nós estamos bullish no higher time frame, mas este pullback no lower time frame, ele vai estar assim, ó. Ele vai estar assim, tá? Isso aqui é o higher time frame. Eu vou fazer assim pra ficar mais fácil. Aqui é o higher time frame. Isso aqui é o lower time frame. Isso aqui não foi nada programado, tá, galera? Isso aqui não é nada que eu montei, não. Eu só estou tentando simplificar e explicar pra vocês. Porque eu tô, felizmente, recebendo várias mensagens. Agradeço por isso também. Agradeço pelas pessoas que estão curtindo os vídeos, que estão comentando. É a única coisa que eu posso pedir de vocês, né? Eu não vendo nada, eu não cobro absolutamente nada para nada. Então, um like sempre ajuda, tá? Enfim, essa pernada de pullback, para pegar uma continuation no nosso PD Array aqui embaixo, ela precisa ser revertida em um lower time frame. O que eu preciso ver no lower time frame para pegar esse trade? Eu preciso que o mercado, depois de fazer mais uma, ele faz lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Para eu ter interesse e validar esse cara aqui como um PD Array de continuation válido e eu ter minha entrada, eu vou precisar no lower time frame quebrar essa estrutura e retestar ela. E esse cara é o cara que eu tenho interesse para fazer isso aqui e vir buscar essa external high aqui de fora, no mesmo sentido do higher time frame, mas pegando uma reversão no lower time frame. O pullback de higher time frame vai parecer sempre que nós estamos bearish. Então nós temos que pegar essa reversão e tradear em direção a ela, tá? Outra coisa que eu procuro sempre, que eu falo pra vocês. Vou pegar isso aqui.
Eu gosto muito de, logo antes de uma reversão, eu gosto dessa pernada de manipulação aqui, a última, que toca no nosso PD Array. Eu gosto quando ela deixa um imbalance, um SIB, tá? Por quê? Porque aí ela tende a ser o meu Inversion Fair Value Gap, que se tiver alinhado com todos os meus key levels e tudo que eu procuro, pode ser que seja a minha primeira entrada. O que eu sugiro para todo mundo que eu dou sugestões? Espera quebrar a estrutura, tá? Se você não tiver muita experiência, espera quebrar a estrutura e aí você tem duas opções. Ou você entra no Changing State aqui em cima, com o seu stop aqui embaixo do breaker, possivelmente embaixo do Inversion Fair Value Gap, ou você espera ele vir retestar o breaker e aí você, se você tiver um outro SIB aqui nesse reteste, você entra nesse inverted, tá? Você pode entrar nesse inverted, você pode entrar no reteste do SISD, ou você pode entrar, esperar esta confirmação e pegar esse order block confirmado, que geralmente é um proportion block, junto com esse inverted fair value gap. O importante é você entender que isso aqui precisa ser feito com fechamento para você estar pronto para essa leg começar. Não adianta você entrar nesse inverted fair value gap aqui, ó, por isso que eu falo para vocês esperarem quebrar a estrutura, porque muitas vezes a gente vem, faz esse inverted aqui, mas a gente está fora de horário. A gente não está no PD Array correto. A gente não está... a gente está com a visão errada, porque a gente erra. Aí o cara entra nesse inverted. E o que o mercado faz? Às vezes só sweepa, não tem fechamento acima, e continua fazendo a estrutura high low. Lower low. Ou muitas vezes ele vem aqui, busca esse order block, continua a sua estrutura de baixa. Então a gente precisa esperar a quebra dessa estrutura para conseguirmos pegar uma continuation em direção a buy side liquidity, tá? Então isso eu procuro em todos os time frames. Eu tento alinhar sempre os de higher time frame com os lower time frame, tá? O que nós tivemos aqui na sexta-feira? O market já está over comprado. Nós fizemos esta low dentro desse busy. Seguramos e fizemos uma high. O que a gente veio fazer aqui agora? Uma lower low, correto? Nós já fizemos a lower low fechada no diário, com fechamento no diário? Não. Mas o que eu estou de olho aqui? Exatamente o que eu falei para vocês. Mas isso aqui a gente está falando de uma reversão de higher time frame, tá? Higher time frame. O que isso aqui me antecipa e o que eu antecipei para a galera que está comigo? Esse New Week Opening Gap e uma possível formação de SIB aqui, de um SIB, que na realidade ele vira um BPR. 50% desta leg. Porque qual é a minha expectativa? A minha expectativa é, nós vimos formar o nosso breaker diário. Então a minha expectativa, ontem, quando a gente fechou essa candle aqui, quando a gente fecha essa candle ontem, essa aqui, tá? Quando a gente fecha ela desse jeito, alinhando os fundos com essa outra candle, ó, a gente faz isso aqui, ó. A gente alinha os fundos, tá? Esse fundo aqui é um pouquinho menor. A gente alinha os fundos, a gente deixa essa sell side liquidity aqui, com o contexto inteiro bearish, porque para mim isso aqui é displacement no diário, invertendo uma série de buy side inefficiencies. Ou seja, estamos preparando para quebrar uma estrutura no diário para baixo. A minha expectativa é que o meu modelo de sell, o meu sell model para um smart money reversal, seja completo, no mínimo, nessa low. Ou seja, esta low é o meu primeiro target, que seria essa. O que a gente tem que apenas esperar no dia seguinte? Esta high e marcar esta low. Esse aqui é o range do dia de ontem. O que a gente tinha de expectativa era mercado manipular para cima e a gente achar uma quebra de estrutura no intraday para vir buscar aqui embaixo. Ah, mas como você sabe aonde que isso aqui vai parar? Se não vai buscar aqui em cima, se não vai buscar lá em cima, se não vai buscar... A gente não precisa saber. A gente precisa saber que a partir do momento que nós tocarmos aqui, nós temos a grande probabilidade de, ainda mais do jeito que o Power of 3 de hoje aconteceu. A candle abriu, ela abriu subindo. E aí o que ela faz? Ela abriu aqui, ó. Ela abriu subindo. Ela sweepa o anterior e o que ela faz? Ela flipa bearish. A gente ainda não tem um fechamento dela, a gente não sabe como vai ser o fechamento do dia hoje. Mas a minha expectativa é tradar o Power of 3 dessa candle, que nada mais, nada menos é do que esta wick para buscar essas lows. E isso é o que eu procuro em todos os time frames. Se a gente tiver um fechamento hoje, assim, ó,
Se a gente vier fechar hoje assim, ó. Se a gente vier fechar hoje essa candle pretona aqui, ó. Desse jeito, com a wick do jeito que ela tá, do jeitinho que ela tá, se ela fecha aqui, ou até um pouco mais acima, tá? Não precisa ser tão assim, mas se ela fecha abaixo desse cara, eu vou utilizar isso aqui como um changing state diário, do mesmo jeito que eu uso para 5 minutos, para 15 minutos, para 1 minuto, para 1 hora, para 4 horas. Então, um fechamento abaixo daqui, principalmente esse cara aqui, isso aqui é um key level absurdo para mim, tá? Absurdo, absurdo, muito, 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 muito forte. E aí, o que a gente vai ter? Um dos meus cenários favoritos, a gente vai ter um Inverted Fair Value Gap alinhado com Changing State of Delivery. Isso aqui, eu vou ter a expectativa de que nós vamos ter um retracement para cá, possivelmente até no CPI, e continuar uma queda. Tá? Isso aqui eu procuro quando a gente tá bullish. Isso aqui eu procuro no de 5 minutos, no de 15 minutos, todos os time frames. Quando a gente tem um changing state junto com um inverted fair value gap desse jeito aqui, que é a minha expectativa, a gente não quer, a nossa expectativa é um shallow retracement. A gente quer um retracement curto. A gente não quer ver o preço vir fazer isso aqui, ó. Se ele vier fazer isso aqui, ele provavelmente vai invalidar isso aqui, vai criar um bloco nele e a gente vai vir buscar essa high. Não é o que a gente quer ver e não é a minha expectativa. A minha expectativa é que se a gente fechar abaixo, nós vamos começar a procurar a nossa entrada aqui. Ah, mas e se ele vier aqui em cima? Você vai estar no lower time frame e você vai ver se você vai achar o teu modelo no lower time frame para usar. Se você não achar o seu modelo em lower time frame, você não tradear. Simples. Tá? Então, esse era o cenário vindo para hoje. E aí eu vou pro 15 minutos. 4 horas antes. 4 horas nós estávamos nesse CIB. Perfeito. Equilíbrio nesse range. CIB do meio. Esse aqui usando como um breakaway gap, tá? Bem tranquilo. Esse cara testando o Money esse inverted sendo o cara que tá segurando o preço, tá? 15 minutos. Agora, galera, eu vou colocar o meus lipstick pra vocês, tá? Eu vou tirar aqui o Guide Trades pra não me atrapalhar. O que eu vou mostrar aqui pra vocês antes de começar? Isso aqui é a geração de liquidez pura. Seja no minuto, seja no 15, seja no 4 horas, seja numa hora, seja no 100 anos. Isso aqui, quando os corpos das candles estão dividindo o mesmo espaço durante muito tempo, isso aqui é geração de liquidez. Tem liquidez embaixo, tem liquidez em cima, e existe uma liquidez no Previous Day High, que é o nosso Daily CIB. Então, esse cara aqui é o nosso Previous Day High, o nosso Daily CIB. Isso aqui é o quê? Toda a geração de liquidez que a gente fez ontem para criar a candle, para fazer o rebalance desta queda. Geração de liquidez. Isso aqui não é bullish. Isso aqui é a nossa estrutura de alta. Ó, isso aqui é a nossa estrutura de alta. Micro dentro da nossa estrutura de macro bearish. O que a gente vai ter que esperar aqui pra gente querer alongar? Pra gente querer shortar? Nós vamos ter que esperar essa estrutura de alta ser quebrada para baixo. Deixa eu fazer um pouco mais com o que foi aqui. O que a gente espera aqui? O mercado quebrar para baixo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter o target aqui embaixo. O mercado quebra. O mercado no de 15 aqui não teve nem reteste. No de 5 teve. O mercado retesta e o mercado entrega. É tudo que eu falei agora para vocês. Então, isso aqui, nada mais, nada menos é do que uma estrutura de alta em um lower time frame dentro de uma macroestrutura de baixa, pronto para ser revertido, e você, tendo o bias bearish, vir buscar estas lows, essas lows, essas lows, e por final essas lows. Não adianta você querer shortar em qualquer canto. Quero shortar aqui, que foi ontem. Beleza, você quer shortar aqui ontem, mas como vai ser a vela de terça-feira? Você tem que esperar a criação de uma liquidez, de uma vela, você não pode ter expectativa. Você tem que alinhar tempo e gráfico, não é só gráfico. Tá? Então, o que a gente viu aqui, quais eram as nossas expectativas pro dia, e aí eu coloco meu lipstick. Eu tinha esse BIS de 15 que tinha segurado esse preço, London Low, como grandíssimo target, tá? Possível target, Asia Low, outro target. Marquei aqui esse cara importantíssimo, foi um dos caras mais importantes, vou mostrar no NQ depois, no outro lipstick pra vocês, deixei ele marcado, onde ele retesta e onde ele respeita. Deixei esse cara, obviamente, marcado. Deixei esse cara aqui marcado. Melhor do que esse cara aqui marcado, pra ser mais específico. Eu deixei esse cara aqui marcado.
SIB de macro das 9h58 de sexta-feira, que segurou o preço bullish e perdeu e respeitou. Olha o consequent encroachment desse cara, como o preço respeita ele, os corpos das velas. Por isso que eu uso ele como que levo para dias atuais. Ele foi o cara que eu usei. 15 minutos ainda. O que a gente fez aqui? Nós tivemos isso aqui era o que eu queria ver. Isso aqui era o que inclusive é o que alinhou com meus trades, com o meu trade de Judas. Eu peguei um trade de long e peguei um short também, tá? Uma na minha Alpha Zero, na minha live account, e outra nas minhas IVAs que eu falei pra vocês que eu ia voltar a escalar os meus challenges, e eu tô fazendo isso. Comprei algumas Apex, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu queria ver este cara ser manipulado pra baixo. E foi o que a gente teve aqui. A gente ameaça fechar pra baixo e a gente fecha acima de novo, respeita. E aí a gente vem fazer o run aqui em cima, que era o meu mínimo, tá? Aqui era meu mínimo target. Mínimo. E aí eu ia ver como eu ia conseguir carregar isso. Eu não sabia se aqui ia ser o momento que a gente ia parar. A minha expectativa, pra ser bem sincero pra vocês, eu tava um pouco querendo demais. Mas eu tinha a expectativa que possivelmente a gente pudesse vir buscar esse CIB de 4 horas, porque ele está alinhado exatamente com o Consequent Encroachment dessa Daily Week. Então era um possível key level que eu estava esperando. Nós buscamos o quê? Nós buscamos o 25, nós não buscamos o 5%, e tá tudo bem, porque eu só entro e saio conforme o meu setup manda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no outro, tá? Eu vou aqui nos meus key levels completos. Isso aqui, como eu sempre falo pra vocês, não se assustem, porque isso aqui é a minha tela suja, tá? Eu tenho uma tela suja e tenho uma tela limpa sempre. Mas a minha tela suja, ela realmente fica suja porque eu coloco todos os meus key levels que eu tenho interesse e que eu vejo que precisam estar na tela, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô na minha conta certa aqui. Não, tô nessa aqui. Beleza. Vamos lá. Eu vou botar... Não, depois eu coloco as execuções. Depois eu coloco as execuções. Vamos lá. Aqui, onde que foi meu primeiro long? Aqui, ó. Deixei a galera, os meus meninos do WhatsApp, que a gente tem são os meus 2 mentorados, tá? Pra quem tá mandando mensagem perguntando sobre mentoria, eu não tenho disponibilidade, eu não estou dando mentoria, eu não vendo mentoria e não pretendo, pelo menos não tão cedo, tá? Pretendo sim abrir uma turma aí de mentoria gratuita para ajudar mais pessoas. Quero ver mais pessoas aprendendo e evoluindo, mas por enquanto eu tô fechado para isso, tá? Deixei eles sabendo desse busy, que era o das 6h53, que segurou o preço algumas vezes, ficamos sambando dentro dele. Nas nossas 8h20 aqui, eu já tinha expectativa dessa high, como eu falei para vocês, e possivelmente esses daily week discount aqui que eu tava de olho e o macro CIB. Então, após a gente manipular aquele busy de 15 minutos para baixo, quando a gente fecha abaixo do nosso key level com um displacement desse jeito, duas coisas vêm na minha cabeça. Primeiro, qual é o bias do dia? O que eu tenho de expectativa? E se eu vou ter short, o que não pode, o que eu não quero ver? O meu bias pro dia era short, mas a minha draw, a primeira pergunta que você vai fazer, a sua draw do dia antes de cair, ela já foi alcançada? Não. Então, isso aqui pra mim não faz sentido, eu não quero short aqui. Então, isso aqui, se cair, vai cair sem mim, tá? Porque eu tenho a expectativa de esperar pelo menos até a abertura pra ver. Se isso aqui é na abertura e a gente tem um setup na abertura, até pensaria em ter pego esse short, tá? Mas como a gente não tá na abertura ainda, eu espero que isso aqui ainda seja manipulação, tá? Quando acontece isso aqui, na minha cabeça tá assim, ó. Bom, se isso aqui continuar caindo, vai ser em mim. Mas se eu estivesse nesse short, eu não ia querer ver nós virmos fechar acima deste bloco, que seria o meu Changing State of Delivery, porque ele é o cara que stopa a galera aqui, tá? Com displacement, deixando um CIB. Não quero ver ele fechando aqui se eu estiver no short. Ou seja, isso aqui é o stop loss de muita gente. Seria o meu stop loss. E se eu estiver certo e nós viemos buscar essa high e possivelmente a New York AM High, se a gente tiver um fechamento aqui, eu vou tratar isso aqui como um quê? Estrutura de baixa sendo quebrada para nós virmos buscar aqui, que é o comento com vocês, Changing State of Delivery, para
dentro do nosso NWOG High, alinhado com o nosso Busy, que era o cara que eu estava de olho desde de manhã. Então, fazia sentido pra mim. E é o que e é o que acontece. A partir do momento que a gente... Ó, peraí, deixa eu voltar um. Isso aqui eu tô assistindo ao vivo, tá? Faz de conta. A gente fecha esse inverted e faz essa candle, e fecha essa candle aqui, ó. Bearish, tá? Eu marco isso aqui também. E na minha cabeça eu penso, ou isso aqui vai virar um order block, fechando acima, ele valida o bloco, valida o change in state, ou isso aqui vai ser o começo dessa queda. Mas aqui, se a gente, nesse momento, se a gente abre a candle e passa acima desse cara, não precisa fechar. Se ele passa, isso aqui pra mim já tá ativado. Porque se ele for cair, ele não precisa mais de nada de stop hunt nenhum aqui, e essa high está protegida. Então, a partir do momento que a gente passa aqui, já ativa meu change in state, já ativa meu order block, e eu tenho a expectativa de que o preço corra. Então eu não vou esperar um reteste, porque isso aqui pra mim ó, já foi a última entrada do Smart Money. Isso aqui vai correr. Então, eu vou botar minha execução aqui e vou deixar rolar. Isso aqui era exatamente o que eu queria ver, tá? Isso aqui era exatamente o que eu queria ver. Com o meu primeiro take profit nesses corpos e o meu último ali fora. Vou tirar o replay agora. Micro, tá? Instantâneo. E foi aqui, ó. Então, a partir do momento que a gente fecha acima desse cara, a gente cruza esse change in state, eu faço a minha execução. Lembra que eu falei pra vocês que eu faço uma tela suja, uma tela limpa? Essa é minha tela limpa, que na teoria fica assim. E eu tô olhando pra a tela de trás, que é a tela suja. Então vamos lá, vamos continuar. Take profit. Eu queria ter segurado mais, tá? Eu queria ter segurado até aqui em cima, mas alguma coisa tava estranha pra mim, era muito displacement. Então eu executo o meu primeiro TP aqui e sou estopado com o resto dos 6 take profits aqui embaixo, tá? No break-even. Agora eu vou tirar a execução. Vou voltar pro gráfico sujo. O que eu vou fazer vai ser isso aqui, ó. Deixar esse aqui. Deixar esse aqui com as execuções. E esse aqui vai ser só o sujeira. Já tá ficando longo, né? Mais do que eu gostaria. Enfim. Voltamos aqui, tomamos stop no break-even. Tá? Tomamos stop no break-even. E o preço faz o quê? Ele segura no mesmo key level que a gente já estava olhando. Segura no mesmo key level que nós estávamos olhando. Vem tomar esse topo mais uma vez. E a gente toma a New York AM High. A gente toma ela. Então, na teoria, o nosso objetivo do dia estaria completo aqui. Tá? Aí que vai aquela coisa que a gente não consegue ensinar. Isso aqui só a experiência e o tempo de mercado que vai conseguir mostrar para vocês esse tipo de coisa. Eu não estava satisfeito com essa passadinha de nada aqui em cima, tá? Não estava satisfeito. Isso aqui pra mim era uma equal high. Esses key levels aqui de cima estavam marcados, eles estavam muito claros pra mim, de que a gente poderia vir buscar aqui mais uma vez, tá? Então, eu ainda não me deixei levar por esse short aqui, que fazia sentido. Ó, vou mostrar pra vocês por que esse cara aqui era um key level também. Esse busy, feito 8,58 em macro, ele é o busy que segura essa quebra de estrutura, que é fechado abaixo, volta acima, quebra abaixo, e ele é um busy de macro. Ou seja, um busy de macro que segura uma quebra de estrutura, ele vai estar sempre no meu gráfico. Sempre. Pra ficar mais simples, porque daí vocês vão entender por que tanto isso aqui faz sentido pra mim. Mas é um busy que segura um preço e quebra uma estrutura e rouba uma liquidez importante dentro de macro. Ele vai continuar no meu gráfico, tá? Aí aqui nesse momento, no momento de abertura, o que eu tô pensando, tá? Aqui quando a gente abre. Eu tenho meu regular trading hours com o second encroachment aqui embaixo, que 70% das vezes a gente busca ele na abertura, na primeira meia hora. E eu estou com meus key levels aqui em cima, tá? Só que, o que a gente faz? A gente abre, a gente dá uma beliscadinha nisso aqui. Isso aqui, só pra vocês entenderem por que não é suficiente pra mim. Porque quem shortou aqui, o cara vai fazer isso aqui com o stop dele, ó. Certo? Ele vai colocar acima desse topo e vai dar uns tiquezinhos pra cima. Se a gente tem esse tipo de corrida de liquidez, isso aqui não pode ser considerado uma corrida de liquidez porque não estopou todo mundo que tinha que estopar. Você entende? E isso é um run de liquidez.
Por quê? Porque quem tava com o stop aqui, mesmo que ele tivesse dado uma margem pro stop dele, ó. Mesmo que ele tivesse dado uma margem pro stop dele, essa margem estaria aqui, no máximo, se ele fosse cabeça dura e teimoso. Olha onde ele vem. Ele realmente lambe. Então isso aqui pra mim na abertura foi outra red flag que não estava pronto pra short na minha cabeça. A gente vem, a gente entrega um short daqui até aqui, tá? Fechando abaixo do nosso key level, fechando esse inverted. Então isso aqui foi um short legal pra mim, pra vir buscar essas lows e essa low. Mas eu não estava querendo ele ainda, não estava confiante nele. Alguma coisa me falava, a intuição me falava que a gente não estava pronto e eu queria ver uma run agora nessa liquidez aqui em cima. Aí o que eu faço? Eu marco meus regular trading hours, key levels. Esse era o primeiro. Isso aqui eu não deixei marcado, tá? Mas eu tava de olho nesse SIB ser invertido. Por quê? Porque ele está alinhado com o Uniwog High e o nosso 25 do nosso Regular Trading Hours. Ah, mas por que você tá marcando daqui até aqui? Porque a gente tem um Volume Imbalance em cima e um Volume Imbalance embaixo. Isso aqui é um Suspension Block, tem que marcar inteiro. Aí o que o preço faz? O que eu estou pensando? Aí novamente a gente volta naquele dilema. Se o preço tá aqui, o que eu estou pensando aqui? Não estou convencido que a gente vai shortar. Se eu estou shortado aqui, o que eu vou querer ver? Eu vou querer, no máximo, ver o preço tocar aqui e voltar. No máximo, entrar aqui nesse key level, mas eu quero muita velocidade para baixo. O que a gente faz aqui? Isso aqui para vocês é bearish? Isso aqui pra mim não é bearish. Isso aqui pra mim confirmou que a gente supôs essas liquidez e que a gente vai manipular mais a galera da abertura. A gente vai manipular a galera de tipo assim, a gente tá bullish, bull market, a gente vai continuar subindo. É isso aqui que eu gosto de esperar. E aí, o que a gente faz? A partir do, aí, nesse momento aqui, galera, eu já desconsidero, eu já quero estar nesse long, tá? Já quero estar nesse long. Mas eu vou entrar aqui? Não. Eu vou entrar aqui? Não. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha ordem dentro do meu key level e vou colocar os meus targets pra cima aqui, tá? Meu stop abaixo do meu 25. Abaixo desse. Não, como que foi? Não, meu stop aqui, ó. Meu stop foi aqui embaixo, tá? Meu stop foi aqui embaixo. E o meu TP nessas highs. E aí eu usei a standard deviation lá de baixo e tinha aqueles meus key levels aqui de cima para deixar os meus targets marcados, finais. O que o mercado faz? Se o mercado sobe daqui, o que você faz? Você vai tentar entrar no meio do caminho? Não, ele vai subir sem mim. Eu vou esperar o meu trade inicial, que é o que eu gosto, o que eu queria ver aqui. Eu queria ver essa estrutura formar para mim o quê? Uma quebra de estrutura para baixo, para eu pegar este short aqui, tá? E pegar a continuation de higher time frame com reversão no lower time frame. O mercado veio beijar, tá? Ele veio beijar meu key level, que para quem não acredita que ele é um key level válido, olha onde os corpos fecham aqui. Olha onde ele toca, regular trading hours. E esse displacement, ele mata a pau, né? Ele mostra assim, você quer adicionar, adiciona, você não quer, não adiciona. Eu só não adicionei porque o meu bias era bearish, então eu deixei como tava. E aí a gente entrega o movimento completo lá que a gente tava esperando, tá? As execuções aqui pra vocês. A execução exatamente no meu key level. Ó, exatamente no meu key level. No toque dele. Minha primeira saída nessa high, quando a gente supa essa high. Minha outra saída já é no fechamento deste candle. E a minha última saída é aqui, dentro. Se eu não me engano, foi no Consequent Encroachment desse cara. Deixa eu ver o valor. A gente pega... É, mais ou menos aqui no Consequent Encroachment desse macro CIB, tá? Eu saí na mão, não foi limit order. Eu saí na mão. Eu tinha gravação disso aqui, mas eu acabei perdendo. O aplicativo que grava, ele tava mais de meia hora gravando. E aí ele deu não responder e eu acabei perdendo esse trade, tá? Mas, aí o que a gente fez aqui? O que acontece logo em seguida? A gente tem um baita de um displacement para baixo. Um baita. E isso aqui já é suficiente para mim. Isso aqui sim me parece uma manipulação para se nós tivermos uma quebra de estrutura, nós vamos buscar aqui embaixo. Então eu estava esperto. Não para essa conta mais. Então essa conta ela já está logada, tá? Ela já está fora. Eu vou sair aqui dela, inclusive. E vou entrar na outra.
Ó, vamos lá. Esse long foi o mesmo, tá? Foi aquele long, eu entrei nas evals também, tomei TP1 e aí estopado com o resto dos contratos. E, agora aqui, nós pegamos um short. Vou explicar pra vocês agora pra terminar o vídeo bem rapidinho, que já tô há 40 minutos aqui. Nós temos o displacement pra baixo, completo, tá? Só que, eu vi muita gente entrando aqui que já era válido, porque a gente, não por causa desse cara, mas por causa deste cara que eu estava de olho, ele fecha abaixo, retesta 2 vezes. Nessa terceira candle aqui ele mostra, não quero mais nada aqui em cima, já tô feito. Mas, eu não entro aqui, eu não executo nada aqui. Por quê? Porque eu quero confirmação. Eu quero uma confirmação. Qual que seria a minha confirmação? A minha confirmação seria os nossos key levels novamente sendo usado para baixo e principalmente esse nosso changing state aqui embaixo, tá? Fechou, a gente inverteu esse SIB que a gente fecha aqui, eu já estou querendo pegar shorts aqui, tá? Com a expectativa de um changing state, um low, high, lower low, higher high, lower low, ou seja, inversão de curto, de lower time frame, alinhado com higher time frame. Eu vou no de 1 minuto, e o que eu tenho aqui, o que eu encontro aqui é isso aqui, ó. O que eu encontro aqui é, a gente desrespeita o first percentage aqui embaixo. A gente desrespeita o meu key level mais uma vez. Então isso aqui virou um inverted novamente. A gente fecha abaixo do meu key level. Agora o que eu quero ver? Eu vou entrar aqui de primeira? Não. Eu quero ver isso aqui, ó. Eu quero ver. Nós vamos manipular pra cima novamente? Porque meu entry model preferido é o inverted fair value gap. Então o que eu espero aqui? Eu espero mais uma candle. Eu espero esse inverted se formar, esse busy se formar para ele falhar aqui, tocar dentro do nosso key level mais uma vez, falhar uma, falhar duas, depois nem conseguir mais chegar lá perto e a gente fechar abaixo dele. Quando a gente fecha abaixo dele, na realidade eu entrei já no primeiro, tá? Ó, eu entrei aqui, ó. Minha entrada foi nesse primeiro. A partir do momento que a gente abre esse busy, toca no nosso key level e fecha abaixo tanto desse busy quanto do nosso outro key level que tá alinhado com o nosso NWOG high, aqui é a minha entrada de short. Na realidade tá aqui do lado, tá? Aqui é a minha entrada de short. Alinhando, vou remover todo o draw. Alinhando higher time frame, 15 minutos, 4 horas, diário, tudo que eu queria ver, alinhando. Tudo isso com uma reversão de lower time frame. High, low, higher high, lower low. E aí eu vou entrar no meu modelo no lower time frame. Eu tive meu modelo aqui de lower time frame? Tive. Inverted. Dentro de um breaker, dentro dos meus key levels anteriores, dentro de um NWOG high. Após tocar um daily SIB, após uma pernada de manipulação. O preço vai fazer o quê? Vai acelerar. Meus targets foram London Low. Meus targets foram Asia Low. Ó, Asia Low. Ó, esse primeiro foi até um pouco antes. London Low, Asia Low. Tá? Bom, eu acho que é isso. Acho que deu pra mostrar pra vocês mais ou menos aí como foi o meu pensamento pro dia de hoje, o que eu pensei, o que me agradou, o que eu estava esperando. E olha como o mercado tá violento. Ele já subiu 800 pontos, galera. Nós estamos falando de 3% da Nasdaq, depois de cair quase 6%. Só que esse mercado não está para peixe, velho. É micro, é 1 micro, é 2 micro, é trade de 3 micro e stop loss, onde tem que estar. Porque senão vai perder conta atrás de conta. E se tiver tradando dinheiro live aqui, cuidado, tá? Isso aqui é uma violência sem tamanho. Agora o que eu vou ficar vendo? Se a gente vai ter esse fechamento para baixo, a gente vai fechar abaixo desse cara pra gente ter um changing state. E caso não, se a gente vier aqui de novo, como esse SIB vai se comportar, tá? Não, mas é essa. Não tem mais muito segredo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas que vocês tiverem. Pode me mandar no Instagram lá, ou vocês podem deixar aqui nos comentários mesmo. Alguma coisa que vocês queiram ver, que vocês não estejam vendo. Enfim. Vamos trocar essa ideia aí. Fechou? Tamo junto. Esquece ficar olhando o PNL dos outros, ficar vendo quantos outros faz, quantas contas funded o cara tem, quanto tempo ele trada, quanto dinheiro ele faz. Foca no teu processinho aí, devagarzinho. Seja consistente, seja disciplinado e que eu garanto que você vai chegar longe, tá? Ó, quem tiver de olho no mercado aí, estamos em um order block, SIB, high, low, higher, high. O fechamento abaixo desse cara
pra mim, a gente busca lá embaixo, tá? Não vou fazer mais nada hoje, mas é só como meus olhos enxergam o que tá rolando aqui. Fiquem com Deus, tamo junto. É nóis.